Boa noite, estamos iniciando mais uma live. Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei qual é o horário que você vai verificar ou que você vai olhar, né? Coronel Menezes, Cainara, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado a todos que também vão participar, compartilhe aí no direct essa live. E hoje, só relembrando que essa live é uma sequência de outras lives que a gente vem fazendo durante todas essas quintas-feiras, não é? Então, tudo está voltado para o curso de microexpressões faciais, e se você se interessa pelo curso, você pode ter esse curso online através do www.jus21.com.br. Se você é advogado, você vai ver que esse curso foi direcionado para a área de advocacia, e você vai poder ter uma explanação melhor e maior sobre o que é microexpressões faciais e como é que ele vai se portar no seu dia a dia, quais são os resultados positivos que você terá estudando um pouco de microexpressões faciais. Fora as microexpressões faciais, nós temos também a questão comportamental. E por que eu resolvi fazer esses vídeos? Hoje eu tenho um amigo meu, o Coronel Mamed, está trabalhando comigo, estamos trabalhando juntos lá na SDS, e o Coronel Mamed me fez uma pergunta que aí eu vou compartilhar com vocês. E aí ele disse para mim, como é que você consegue identificar essas microexpressões faciais durante um bom tempo? Você precisa de uma boa experiência, você precisa de praticar isso todos os dias? E eu respondi para ele, não só a prática dos dias a dias, mas agregar outros conhecimentos fora do curso, que você possa analisar a questão situacional, a questão de cenário e também a questão do momento em que a fala, no momento em que o discurso, ele está acompanhado das expressões faciais. E hoje eu vou falar sobre razão e emoção. E como é que a razão e a emoção está diretamente ligado à identificação de discursos falseados. Muitas vezes a gente acha que você vai se tornar um detector de mentiras, né? Um super detector de mentiras. E na verdade o objetivo é você analisar os discursos falseados. Existe uma diferença entre discurso falseado e mentira. Contudo, a emoção e a razão são dois paradigmas que estão voltados para a identificação do motivo para qual a mentira ou o discurso falseado foi contado, né? Dá uma boa noite aí para minha nora Jéssica. Boa noite, Jéssica. Obrigado aí por estar participando, né? Então, quais essas definições que vão... como essas definições vão nos ajudar a encontrar um discurso falseado? Nós vamos hoje trabalhar razão e emoção. Primeiro, o que vem a ser razão? Razão nada mais é do que o uso da lógica para encontrar um resultado. O uso da lógica para resolver um problema, uma premissa. Ou seja, você utiliza a razão, ou a razão ela é utilizada para que você possa tecnicamente ou empiricamente resolver um problema ou reduzir uma premissa. Essa premissa ela está voltada para uma ação, e esta ação pode ser contra você, contra outro, ou a manutenção a favor do estar em sintonia com os resultados positivos que você se dispõe a fazer, a executar. Para isso você vai utilizar sempre a razão. A razão nada mais é do que a isenção da emoção, e isentando-se da emoção, você pode chegar a um resultado mais técnico, mais lógico, um resultado mais afinado.
Ah, J. Carlos, quer dizer então que se eu utilizo a razão, significa dizer que o meu emocional está completamente excluído? Não. Muitas vezes o nosso cérebro perpassa entre a razão e a emoção. E lá na frente eu vou dizer como é que isso funciona no nosso cérebro. E o que vem a ser emoção? Emoção, vamos trabalhar a questão da epistemologia da palavra, né? Vamos trabalhar a hermenêutica da palavra. Emoção é o colocar para dentro ou colocar para fora. Isso é que é emoção. As emoções, elas surgem para que nós possamos expressar como o nosso estado emocional reage a determinado tipo de situação. Que esta situação, ela pode estar ligada ao meu senso de estado em relação ao ambiente ou ao meu senso de estado em relação comigo mesmo. E aí é onde a emoção ela entra para agir junto com a questão do ambiente. A razão ela é situacional. Você tem um problema, você tem uma premissa, seja ela qual for, você precisa fazer uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela tem que ter um resultado positivo. E esse resultado positivo é feito através da razão. Aí vem a pergunta, Jota, nós temos condições de misturar razão e emoção? Na verdade, não. Né? Nós não temos condição. Nosso cérebro ele não funciona como se fosse um arcabouço que mistura emoção e razão. Dentro dos computadores, na hora de ler uma informação, né, quem trabalha com computador aí sabe que os computadores hoje, os sistemas operacionais são de multitarefa. E qual é a função da multitarefa? Executar várias tarefas ao mesmo tempo. O computador não faz isso. O computador ele utiliza um sistema chamado thread. Ou seja, ele para uma ação para poder executar outra. Ele para uma ação. Só que isso é tão rápido que você tem a sensação de que você está utilizando um sistema de multitarefas. Quando, na verdade, existe uma parada para se utilizar os dois. Imagine que se eu tivesse no computador 2 teclados e eu pudesse digitar cada teclado com uma mão diferente, o computador ele entraria em pane, porque ele não saberia o que é que ele iria obedecer. O nosso cérebro funciona muito parecido. Nós perpassamos entre a emoção e a razão. E qual é o feeling que faz isso? Qual é a chave que faz isso? São os gatilhos emocionais. Os nossos gatilhos emocionais é a chave principal de nos tirar no momento da razão e nos colocar no momento da emoção. Mesmo que esse gatilho emocional pare de ser disparado, eu consiga fazer a resiliência, ou seja, voltar ao meu estado natural. Mesmo assim, essa emoção ainda está perpassando por mim como pessoa. Isso acontece porque a razão ela está ligada à tomada de decisão. Então eu decido o que fazer quando eu tenho a razão ao meu lado. A emoção é como se você estivesse montando um cavalo e esse cavalo você está com as rédeas na mão e de repente você soltou as rédeas. Uma vez que você solta as rédeas e o cavalo entre em disparada, você dificilmente vai conseguir controlar novamente o cavalo. Então a emoção ela funciona mais ou menos assim. Uma vez que o estado emocional ele é ativado, e ele é ativado de uma forma recorrente, ou seja, o nosso cérebro ele entra na thread, né? Fazendo uma analogia ao computador, ele entra na thread da emoção para tirá-lo da emoção para a razão. Aí é mais complicado, porque a emoção eu não tenho controle, diferentemente da razão que é voltado para tomada de decisão. Como eu já disse, aí eu sempre nas minhas lives eu repito, eu sou policial militar, eu sou sargento da Polícia Militar, e já tiveram muitas ocorrências policiais, isso aconteceu comigo, acontece com meus colegas, acontece com várias pessoas, você entrar numa ocorrência
e você tem que resolver uma ocorrência policial, um assalto, ou um estupro, ou uma situação com refém. E o policial, assim como todo profissional, ele deve agir com a razão. Ele não pode agir com a emoção. Acontece que, de repente, eu vejo naquela ocorrência o meu cérebro, ao visualizar determinado tipo de cenário, ele faz uma associação com o meu repositório de memória. E se o meu cérebro, quando eu vejo determinada situação, ele busca no meu repositório de memória uma informação que vai ativar a minha emoção, se por um acaso esse gatilho emocional for ativado, e aí a gente muitas vezes não tem o controle desse gatilho emocional, eu vou agir com a emoção. E uma vez agindo com a emoção, eu vou perder o senso de utilização do processo que eu preciso executar para poder encerrar a minha ocorrência. Então, muitas vezes isso acontece. Médicos também, enfermeiros, professores, os profissionais que trabalham com gente, que trabalham com pessoas, eles acabam se envolvendo com o emocional. E muitas vezes, quando esses profissionais se envolvem emocionalmente com os seus clientes, dificilmente eles vão utilizar do protocolo necessário para poder se encerrar determinada situação. Nós que somos latino-americanos, nós temos um senso de ligação emocional diferente do europeu. O europeu ele é muito mais frio, ele tem uma relação com o outro de mais frieza do que nós que somos latinos-americanos, e nós precisamos desse contato com as pessoas. Então nós permitimos que as pessoas se aproximem da gente, nós nos aproximamos exageradamente das pessoas, que é uma questão cultural, é uma questão da nossa cultura. E qual é a consequência disso? É que nós utilizamos muito mais o nosso lado emocional do que o nosso lado da razão. A razão diz que eu tenho que utilizar o protocolo, eu tenho que utilizar uma sequência de ações para resolver um problema. O meu emocional está ligado a mim, a minha situação em relação àquela questão situacional. E aí eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Assistentes sociais, quando vão fazer um atendimento, e é um atendimento quente, eu já expliquei o que é atendimento quente em outros vídeos, mas eu vou explicar novamente. O atendimento quente é um atendimento ao vivo, uma pessoa diante da outra, onde ela vai ter uma fala, e aí esta fala faz com que as assistentes sociais elas entrem em contato com o problema do outro. A partir do momento em que você entra em contato com o problema do outro e você se envolve emocionalmente com aquele problema, você vai deixar de utilizar o protocolo. Você vai utilizar o seu senso de justiça, o seu senso de resolução, a forma como você resolveria aquele problema associado a uma ação de ligação emocional. É como se fosse meu irmão, é como se fosse meu filho, como se fosse minha filha, como se fosse meu pai, como se fosse minha mãe, como se fosse meu avô. E é justamente nesse momento que as pessoas que trabalham com engano, elas vão visualizar, elas vão entender que você está suscetível à questão da fala dela. E aí ela vai poder conduzir um processo. Quando a gente ativa o emocional de alguém, ou quando o nosso emocional é ativado, nós diminuímos o controle sobre nossas ações, né? Recentemente, nós recebemos uma visita de um colega lá no trabalho, e ele estava muito preocupado com uma determinada situação, que tinha como se resolver. Então ele começou a falar sobre o problema e buscar uma solução. Só que cada vez que a gente dava uma solução para ele, ele interrompia e dizia: não, mas assim não dá certo, tem que dar certo desse jeito. Não, mas veja bem, tecnicamente, se você analisar o cenário, não, mas assim dá certo, não é assim que dá certo, é desse jeito. Então, quando as pessoas não conseguem ouvir as outras,
Quando você tiver numa ação técnica onde as pessoas deixam de ser técnicos para buscar para si a resolução do problema, é porque ela deixou de utilizar a razão e está utilizando a emoção. Quem fez o curso de microexpressões faciais ou quem conseguiu entrar lá no curso online ou no curso presencial, vê que no curso a gente fala sobre a questão da proximidade. Quanto mais próximo você está do seu objeto de estudo, menos campo visual você consegue enxergar. Quanto mais afastado você está do seu objeto de estudo, o campo de visualização se torna mais amplo. E aí você vai começar a enxergar o movimento daquela pessoa em relação ao cenário onde ela se encontra. No emocional, eu só consigo enxergar as coisas de muito perto. É tão perto que eu me perco na minha visão. Se eu olhar para um lado ou se eu olhar para o outro, eu acabo saindo da tela do celular. Se eu me afasto, mesmo que eu movimente a minha cabeça de um canto a outro, para cima ou para baixo, eu ainda continuo visualizando os movimentos. São esses movimentos que são necessários para você entender o cenário. Não apenas o cenário onde você está inserido, mas o que aquela pessoa que está ativando o seu emocional está trazendo para dentro deste cenário. O entendimento dessa ação vai fazer com que você possa tomar uma decisão técnica que muitas vezes não vai agradar o pessoal. De pronto, não vai agradar. Olha, eu preciso afastar você do serviço. Olha, você não está bem, eu vou substituir você, você vai ficar aqui e outra pessoa vai para a rua. Você não tem condições de lidar com estresse. Então, tu vai ter que sair desse ambiente estressante, você vai ter que ficar um pouco afastado, porque a gente precisa de resultados positivos. Ah, poxa, porque isso é uma perseguição. Isso é quando a pessoa se sente perseguido porque você está tentando proteger ela, é porque no cérebro dela ele não consegue visualizar a situação de forma técnica, ele só consegue visualizar a situação de forma emocional. E se por um acaso esse emocional foi ativado, você não tem muito o que fazer. É trabalhar a resiliência, que muitas vezes isso não dá tempo e tem que ser feito depois. E aí o problema é você deixar isso para fazer depois. Na psicologia, houve uma experiência que foi feita, e o nome dessa experiência foi chamado de O Pequeno Albert. Então o que foi feito? Para trabalhar as questões de condicionamento, onde os autores são o Watson e Pavlov, condicionamento clássico, o condicionamento clássico com Pavlov e o condicionamento clínico com Watson. Então teve um estudioso que resolveu pegar uma criança e começou a apresentar coisas brancas para essa criança. Então ele botava coelho, ele botava rato, ele botava ursinho de pelúcia, ele botava bola de bexiga, bola de jogar, tudo branco. E a criança começava a brincar, ele não tinha medo de pegar nos brinquedos. E aí ele começou a inserir um elemento estressante dentro do cenário. Então o que foi que ele fez? Todas as vezes que a criança ia pegar em algo branco, ele pegava um sino bem grande e tocava, e a criança ficava com medo. E a criança ficou com medo, ao ponto de ele ficar com medo de tudo que era branco. Tudo que era branco ele ficou com medo. Ele ficou com medo do rato, ele ficou com medo da bola, ele ficou com medo do urso de pelúcia. Esse experimento foi um experimento que foi feito com uma criança para provar que o condicionamento poderia ser aplicado. Acontece que a resiliência não é contada no histórico do pesquisador. O pesquisador ele fez a experiência, mas ele não fez a resiliência. E é justamente aí onde mora o perigo. Se você por um acaso estiver numa situação de cenário conflitante, onde dentro desse cenário conflitante, a pessoa que você vai trabalhar deixou de agir com razão e começou a agir com a emoção, e você precisa, por qualquer motivo, afastar essa pessoa do contato com a operação, do contato com o serviço, depois você vai ter que chamar aquela pessoa e trabalhar a parte da resiliência.
Porque a única coisa que ela vai enxergar naquele momento é que você usou de sua autoridade para poder constranger ela, tirando ela da operação. Faça o experimento. Diga que uma pessoa precisa ir a um psiquiatra. A primeira coisa que ela vai dizer, eu estou doido, é? E por um acaso você precisa enlouquecer para procurar um profissional? Claro que não. Muitas pessoas que são saudáveis, que se reconhecem dentro de um cenário estressante como uma possível probabilidade de chegar a um estágio que é difícil de regredir, procuram profissionais como psicólogos, como terapeutas e como psiquiatras, para que a sua resiliência seja feita de forma mais rápida e mais tranquila. Você não precisa desenvolver por completo uma patologia para poder fazer a resiliência ou o tratamento. Ok? Então, quando a gente fala da questão da razão em relação à emoção dentro do cenário de microexpressões faciais, é que eu comecei a verificar que algumas pessoas que fizeram o curso de microexpressões faciais, elas não conseguiam mais enxergar a mentira no outro. E isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro não está preparado para a nossa decepção. Ele precisa nos proteger. E para nos proteger, ele começa a criar laços emocionais, ligações emocionais, porque a ligação emocional, ela inibe o uso da razão. Eu não gosto do Antônio. E pelo simples fato de eu não gostar do Antônio, eu não tenho um laço emocional com o Antônio, a parte profissional do Antônio boa, eu não consigo enxergar. E por que isso acontece? Porque historicamente nós aprendemos a trabalhar apenas com nossos amigos. Se você fizer uma busca histórica na sua memória, você vai verificar que todas as vezes que você precisou fazer um trabalho escolar, a professora sempre disse, junte-se com seus amiguinhos, faça um grupo com seus colegas. Ela nunca percebeu que, João não gosta de José. João e José, vocês vão trabalhar junto valendo nota. Eita, Maria não gosta de Ana. Maria e Ana vão trabalhar junto para poder apresentar um trabalho. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que quando você vai trabalhar, quando você vai para o seu setor de trabalho, você vai ter que reaprender a lidar com pessoas que você não gosta, que você não tem afinidade, mas que são profissionais excepcionais. São profissionais que dão resultados positivos. O positivo dele está associado à razão, à questão da resolução das premissas e à questão da resolução de problemas. Enquanto o emocional, que é o você não gostar dele, está ligado ao seu foro íntimo e pessoal. Se por um acaso você não souber trabalhar o emocional do racional, você vai acabar ativando gatilhos emocionais. E esses gatilhos emocionais vai fazer com que você crie um ambiente de intrigas e confusões no local onde você trabalha. Primeira coisa que vai acontecer, você vai buscar pessoas que estão próximas a você ou que pensem como você para estar próximo a você, para poder reforçar o fato de você estar certo. Isso não é uma ação técnica, isso é uma ação emocional. Veja que para você não interessa os resultados que aquela pessoa oferece. A única coisa que interessa é que você precisa reforçar o seu emocional, e para reforçar o seu emocional você busca as pessoas que estão alinhadas com você emocionalmente. E aí eu vou contar uma história para vocês que é bem interessante. Numa determinada unidade que eu trabalhei, tinha um cidadão que era religioso, que eu não vou dizer qual é a religião dele porque não interessa, mas ele era muito religioso. E aí ele foi chamar o pessoal para orar. Pessoal, vamos aqui fazer uma oração. E teve um policial que saiu do círculo porque não queria orar. Ele chegou assim e disse, por que tu não vem aqui para orar? Ele disse, eu sou ateu, eu não vou orar porque eu sou ateu. Rapaz, eu não quero trabalhar com esse cara não, esse cara é ateu, bicho, sei lá. Troca esse cara aí. Ele trocou o menino por outro que era da religião dele, porque ele precisava dizer, esse cara aí não serve para trabalhar comigo. Ok? Então, o que acontece? Quando se faz isso, que vai para a operação, ele pergunta, por onde é que a gente vai entrar? Aí o pessoal fala, comando,
o local que a gente sabia por onde entrar era o cara que ficou lá na outra equipe que o senhor botou. E aí, eu não procurei saber quem era, eu não procurei saber qual a função dele dentro da minha equipe, e por não saber qual era a função dele na equipe, eu acabei prejudicando a operação pelo simples fato do meu emocional falar muito mais alto do que o meu racional. Juscelino está fazendo uma pergunta aqui interessante. Ele está perguntando assim: Jota, pode ser uma questão de segurança? Juscelino, tudo é uma questão de segurança. Muito boa a sua pergunta. O problema é, o que é que está valendo para você naquele momento? É a sua segurança funcional ou a sua segurança emocional? Quando nós estamos trabalhando tecnicamente, aí eu vou lhe dar um exemplo, né? Alguns setores do Estado trabalham com segurança de autoridades ou segurança de dignitário. Você descartaria um cara que é técnico em jiu-jitsu, ele é bom em jiu-jitsu, ele é bom em tiro, ele é bom em defesa pessoal, ele é um excelente corredor, ele é um cara que fica ligado no serviço porque você não gosta dele, e substituir ele por um cara que, pelo fato de você ter uma ligação emocional com ele, vai ficar conversando com você: opa, rapaz, olha só o que aconteceu. De repente você deixou de prestar atenção no serviço, você deixou passar por ter uma ligação emocional, e aí você trouxe um prejuízo para a ação a qual você foi destinado, que não é ter ligação emocional, e sim ter um resultado funcional. Então, muito boa a sua pergunta, Juscelino. Tudo está ligado à questão de segurança. O que você vai ter que escolher é qual é a segurança que você precisa naquele momento. É a segurança emocional ou a segurança funcional? Se é a sua segurança emocional, deixa a razão de lado. Exemplo disso: você é casado, você está com sua esposa, naquele momento de namoro, ela falou errado, tu vai corrigir? O contrário também é verdadeiro. Sua esposa está com você em casa, naquele momento de uma ligação emocional forte, você cometeu uma gafe no português, ela vai lhe corrigir? Não, ela vai deixar passar, porque não é o momento de se agir tecnicamente, é o momento de se agir emocionalmente. Quando você está namorando com a pessoa e você está lá naquele carinho, um abraço, aí você faz uma gafe do português, a pessoa lhe corrige e fala: ih, rapaz, caramba, se é hora disso, então o clima já começa a mudar. Então, na verdade, o que você precisa trazer para o seu meio qual é a vantagem que você precisa para nesse momento? É a vantagem técnica, então deixa o emocional do lado. Não, eu não preciso de alguém técnico, eu preciso de alguém que me apoie emocionalmente. E existem casos como esse. Existem determinados comandos que não sabem lidar com a questão do público, não sabe lidar com a questão. Ele é um cara muito técnico, é um cara muito bom, mas ele não sabe lidar com problemas pessoais. Então o que é que ele faz? Ele chama um subcomandante, que faz muito bem isso. Ele chama um adjunto, que faz muito bem isso. E ele trabalha a parte externa do local onde ele trabalha. Ele vai trabalhar a parte política, ele vai trabalhar a busca de recursos, ele vai buscar meios. E quem vai comandar a equipe, pelo fato de ter um trato emocional melhor, é o subcomando. Mas na hora de tomar uma decisão técnica, de dizer alguém vai sair, alguém vai entrar, eu vou ter que substituir a equipe, quem vai fazer isso é o comandante. Porque ele não tem ligação emocional com a equipe dele. Ele não precisa dessa ligação emocional. O que ele precisa são de técnicos, de pessoas que deem resultados positivos. Ok? Juscelino, se a resposta satisfez, dá um ok aí, que a gente vai continuar. E quem quiser fazer alguma pergunta, se sinta à vontade, pode perguntar. Então, a definição de razão e a definição de emoção, ela serve justamente para que você possa se entender dentro do cenário onde você vive. Eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês. Comigo já aconteceu. Poxa, o cara era tão meu amigo, pois me sacaneou. Pô, será que você não conseguiu enxergar que ele ia lhe sacanear porque a sua ligação emocional com ele fez com que você não utilizasse a razão? E se você estivesse utilizando a razão, você iria analisar o comportamento dele como uma situação de premissa, e você iria trabalhar melhor essa premissa. Então é como eu falei antes, a razão e a emoção são situações que dentro do nosso cérebro, elas nunca vão andar juntas.
Eu nunca vou agir emocionalmente para atender uma razão e nunca vou utilizar a razão para resolver um problema emocional. Eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu utilizo a emoção para chegar a um resultado, ou eu utilizo a razão para chegar a um resultado. E todas as vezes que você misturar razão com emoção, a emoção sempre vai prevalecer em cima da razão. Quando nós utilizamos o emocional para resolver um problema, nós acabamos esquecendo a parte técnica e levando em consideração a emoção. Feliciano colocou aqui uma situação, né? Isso acontece muito na hora da demissão de funcionários de uma empresa. São muitas situações que se usa a emoção e não a razão. Até a gratificação, às vezes, Feliciano, erradamente, nós utilizamos a emoção e esquecemos de usar a razão. Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Nos anos 90, quem é antigo na polícia aí, né? O caso de Feliciano, do meu amigo Juscelino, minha amiga Cristiane, meu amigo Coronel Antônio Menezes, né? Menezes, meu amigo. Então, quem é da década de 90 sabe que nós tínhamos uma operação chamada Reflorestar, que o pessoal recebia uma diária para ir para o interior. E muitas vezes nos batalhões, o que é que acontecia? Voluntários para ir para a operação Reflorestar. Quando o cara era desordeiro, chegava atrasado, não cumpria o horário, era abusante no batalhão, o que é que fazia? Bota esse cara no Reflorestar que eu vou passar 30 dias sem me preocupar com esse cara aí. Mas quando o cara era disciplinado, chegava no horário, ele cumpria todas as rotinas operacionais e administrativas do batalhão. Quando esse pedia para ir para a operação Reflorestar para ganhar a diária, o comandante dizia: rapaz, eu não posso deixar você ir não, porque se você for, eu vou perder qualidade no meu serviço operacional. O que é que o comandante está fazendo? Ele está dando um bônus para quem é ruim e está incentivando o cara que é bom a ser ruim também. Se a qualidade desse cara cair, ele vai ter que entrar como disciplinador. Olha, você é um cara bom, eu estou lhe disciplinando que é para você voltar a ser um cara bom. E aí o cara vai deixar de ser técnico para ir para emocional, vai ficar com raiva do comandante, vai ficar revoltado com a instituição, vai dizer que a instituição não presta. Por quê? Porque o emocional dele começou a trabalhar de uma forma diferenciada ao técnico que ele é. Então, muito boa pergunta aí, Feliciano, para a gente entender esse cenário. Quando a gente utiliza a emoção ao invés da razão, a gente acaba também metendo os pés pelas mãos, e isso não é bom. Ok? Então, veja muitas vezes o que acontece. Nós temos determinadas situações onde a utilização da emoção é necessário para que você utilize um melhor resultado racional. Opa, Jota, não entendi nada. Agora, primeiro você diz que não pode misturar emoção com razão. E depois você diz que uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, você vai dar uma notícia de que o cara vai receber uma gratificação. Você tem que ser técnico. Olha, você, por merecimento, vai receber uma gratificação. Para dizer, pô, massa. Mas se você chegar assim, rapaz, olha, o seu trabalho levou você a ser merecedor dessa gratificação, isso vai empolgar, isso vai elevar. Então você está utilizando a emoção para dizer algo técnico e aí você vai obter um resultado. Meu amigo Juscelino, vamos lá. Jota, mas a estrutura e os princípios familiares não vai interferir na tomada de decisão? Juscelino, veja bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Imagine que você vem de uma família rica, uma família bastarda que tem dinheiro, e eu vim de uma família pobre que é completamente desestruturada. Minha família é completamente desestruturada e a sua é completamente estruturada. E aí a gente vai fazer uma prova para trabalhar na Jeep. Nós vamos trabalhar na indústria Jeep. Para a Jeep, não interessa se você vem de uma família bastarda ou se eu vim de uma família problemática. Para ela o que interessa são os resultados da produção, da produtividade. Muitas vezes, a segurança que nós temos em sermos servidores públicos nos permite utilizar um pouco da emoção quando nós deveríamos estar utilizando a razão. Os seus princípios familiares, ele vai lhe dar uma boa condição de você se entender como pessoa dentro do processo, né?
Por exemplo, eu não me misturo com pessoas que bebem. São técnicos, são caras muito, muito bons, são técnicos excelentes, mas quando sai da empresa, eles vão beber e eu vou para casa. Eu estou me protegendo utilizando os meus princípios familiares para evitar uma situação que pode ser danosa socialmente para mim. Entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo. Imagine que seu filho passou na faculdade de medicina e ele vem de uma família religiosa. Entra no centro cirúrgico e ele chama o pessoal para orar. Vamos orar, agradecer a Deus que nós estamos aqui, nós vamos operar um paciente e vamos pedir a Deus. Aí o cara chega e fala, olha, eu sou ateu. Eu não vou orar não, porque eu não... Ah, então sai da sala de cirurgia, porque aqui eu só quero pessoas que acreditem em Deus. Aí vamos começar a cirurgia. A equipe médica faz, doutor, não pode não. Por que não? Porque não tem anestesista. E por que não tem anestesista? Porque o anestesista que tinha, o senhor mandou ele embora porque ele era ateu. E aí? Entendeu? Então assim, não vamos nos deixar levar exacerbadamente pelo nosso emocional. E aí eu vou contar uma história para vocês. Existe um batalhão no interior que tinha um cabo que o comandante queria excluir ele. Isso foi na década de 90. Queria excluir ele porque ele bebia e dava alteração, chegava bêbado. E aí o comandante chegou assim e disse, eu vou trazer esse cara para perto de mim. Eu vou botar ele na guarda. Aí colocou ele na guarda. Acontece que, ou por não concordar com o comandante, ou por gostar do cabo, a guarda resolveu ajudar o cara. Então a guarda funcionava no automático. O cabo chegava embriagado, ia dormir, e os soldados se organizavam para não comprometer o cabo. Então aí independia dos princípios familiares. O que se instaurou ali foi um pessoal que se reuniu para manter a coisa técnica funcionando, ou porque não gostou da decisão do comando, ou porque queria ajudar o cabo. Então veja que essa coisa é uma questão técnica, né? Minha amiga Cristiane está querendo fazer uma participação. Vou aguardar aí minha amiga Cristiane entrar para fazer uma participação. Boa noite. Como é que Boa está a noite. senhora? Tudo bom, Jota? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu acabei. Não, amigo, eu tô aqui só aprendendo aqui, me deleitando aqui no seu conhecimento. Eu vi que a senhora pediu um acesso ao vivo, aí eu pensei que a senhora queria fazer uma pergunta, que isso também é importante, a gente também pode interagir ao vivo também, ok? Só para lhe prestigiar, para dizer que tá muito bom que estamos aqui assistindo, eu e o marido, estamos amando, Que bom. viu? Muito obrigado, viu? E até então. Qualquer pergunta pode fazer que a gente responde, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco ele aperrei. Tá certo. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Acontece justamente essa questão da situação. A situação emocional e a situação também do emocional e da razão. Não significa dizer com isso que você vai ter um trabalho robotizado. Ah, eu tenho que trabalhar com a razão toda hora, todo instante, todo tempo, e com isso eu não posso levar o meu emocional comigo. Não, pelo contrário. O que você precisa é entender até que ponto você pode utilizar a razão e até onde você pode utilizar a emoção. Sabendo distinguir os cenários para que você possa ter um resultado positivo, então você vai sempre se entender dentro do processo, vai entender o processo e vai entender aqueles que estão ao seu redor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Nós já estamos aí pertinho do final da nossa live. Já pedimos aí um tempo muito bom de estar conversando com vocês. Gostei muito dessa live de hoje. Eu acho que vai ficando mais à vontade. Eu vou me soltando um pouco mais, né? Johan Butler, meu amigo Johan, meu amigo Gilvan, obrigado aí pela participação. Cássia Bernardo, obrigado também pela participação. Bom, como não tem nenhuma pergunta para ser feita, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Eu espero que vocês possam compartilhar essa live aí com seus colegas, com seus amigos.
E na próxima quinta-feira, eu não vou estar em Recife, mas eu vou fazer o possível para entrar e fazer uma live com mais um assunto sobre microexpressões faciais, mas sempre perpetuando. Só lembrando, quem quiser fazer o curso de microexpressões faciais, pode fazer ele pelo JUS 21, através do www.jus21.com.br. Ou então, se você quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato ou pelo Instagram ou pelo meu telefone. É o 81, código de área 81, 9647 9871. Vou repetir, 9647 9871. Espero vocês na próxima quinta-feira para mais uma live. E quem quiser participar da nossa live, fiquem à vontade, façam perguntas, tragam questionamentos. E aí a gente vai fazer uma nova live com um assunto, mais um assunto interessante. Gente, boa noite e até a próxima.